Bom, terceira parte, dando continuidade aqui no exemplo sobre os costumes, né? Bom, o Código Processual Penal, antes da Lei 11.690, de 2008, no que concerne ao juiz, não estabelecia o momento em que, na audiência de instrução, este, no caso, o juiz, deveria realizar perguntas às testemunhas arroladas pelas partes, ou seja, se antes ou depois destas, né? Diante desta lacuna, a maioria dos magistrados adotava a praxe, o costume, né? Costume praeter legem, supra legem, que suprem, melhor dizendo, as lacunas da lei, de iniciar os questionamentos e depois passar as palavras às partes. Entretanto, a atual redação do artigo 212 do Código de Processo Penal determina que, pela Lei 11.690 de 2008, veio estabelecer que, na inquirição de testemunhas, as partes formularão as perguntas e somente após o juiz complementará a inquirição, elaborando questionamentos sobre os pontos não esclarecidos, né? Na inquirição, nas perguntas das testemunhas, né, oitivas de testemunhas, as partes formularão as perguntas e somente após o juiz, somente após as partes, né, promotor, advogado de defesa e tal, né, vão fazer as perguntas e só após o juiz complementará a inquirição, ou seja, o questionamento, elaborando questionamentos sobre os pontos não esclarecidos. Isso está especificado no artigo 212, parágrafo único do CPP, Código de Processo Penal. Apesar disso, muitos magistrados persistem aplicando o sistema anterior, ignorando a norma expressa. Com isso, estão se valendo do costume contra a legem, ou seja, que agora é contrário à lei, de aplicação temerária ao caso, o que pode conduzir ao reconhecimento de futuras nulidades processuais, tá? O que era uma praxe, né? Praeter legem, né? Que supera a lacuna da lei, se transformou agora em contra a legem. Por quê? Porque depois da Lei 11.690 de 2008, ficou decidido que, na inquirição de testemunhas, as partes, né, tanto o promotor de justiça, advogado de defesa, formularão as perguntas, né, para as testemunhas e somente após o juiz complementará as perguntas se ele se achar não satisfeito, né, com as devidas perguntas ou as devidas respostas, né? Aí ele pode elaborar questionamentos sobre os pontos não esclarecidos. Então vamos ao artigo 212 do Código de Processo Penal, ipsiliter, ao pé da letra. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente às testemunhas, ou a testemunha no caso, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou ainda importarem na repetição de outra já respondida. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição, ou seja, o juiz só pode complementar as suas perguntas, a inquirição, o questionamento, depois das partes, tá? Beleza? E não antes. Bom, a jurisprudência, vamos falar sobre, já falamos bastante coisa, né? Falamos sobre as fontes mediatas e indiretas, ou seja, doutrina, princípios gerais de direito, analogia, direito comparado, falamos sobre costumes. Vamos falar agora sobre a jurisprudência, que é o último tópico, né, dessa parte de fonte. Bom, jurisprudência é o entendimento consubstanciado em decisões judiciais reiteradas sobre um determinado assunto. Embora se trate de importante fonte de direito mediata e indireta, é inegável que, em muitos casos, a divergência de tratamento conferida pelos tribunais sobre um mesmo tema é fator de insegurança jurídica. Importante pra caramba! Que eu vou falar aqui agora, tá? Numa temática já de prática, não é nem de prova não. Embora se trate de importante fonte de direito, a jurisprudência, né, que é uma fonte de direito indireta ou mediata, é inegável que, em muitos casos, a divergência de tratamento conferida pelos tribunais sobre um mesmo tema é fator de insegurança jurídica. Por que é insegurança jurídica? Por quê? No caso, está muito em voga aí, a prisão em segunda instância. Então você tem o pleno do STF, pleno ou plenário, mesma coisa, decide uma coisa.
o pleno do Supremo, ou seja, os seus 11 ministros ali decidem uma coisa. Né? Beleza. Aí, as turmas, sobre aquela mesma temática, decidem outra. Segunda turma da STF, um exemplo. Segunda turma decide uma coisa diferente daquilo ali. Pô, mas o pleno falou uma coisa. A segunda turma aqui já está dizendo outra coisa. Tanto é que tem até preso querendo, não, eu quero que a segunda turma me julgue. Enfim. Ainda tem o terceiro caso, que é período de final de ano, de recesso, em que o juiz, né, o ministro, desculpa, o juiz não, o ministro, que está de plantão lá, decide uma coisa também diferente. Mesma matemática, prisão segunda instância. Então, quer dizer, isso traz uma insegurança jurídica, porque o pleno, ou o plenário do STF decide um pensamento. Fecha. Ah, por mais que a diferença foi de um, pô, mas decidiu. A partir do momento que quem ganhou? A maioria ganhou, ponto. Aí vai para a turma decide outra coisa. Aí, período de final de ano, aí o ministro plantonista lá, monocraticamente, sozinho, decide outra coisa, sobre a mesma temática, prisão em segunda instância. Ok? É por isso que ele está dizendo aqui que dá essa insegurança jurídica. Por isso, preocupou-se o legislador em instituir determinados mecanismos visando solucionar os impasses que daí emergem, né? O recurso especial, fundado na divergência jurisprudencial, artigo 5º, inciso 3, a linha C da Constituição da República Federativa do Brasil, que vai tratar desse recurso especial. E embargos de divergência, artigo 330 a 337 do Regulamento Interno do STF, artigo 266 e 267, Regulamento Interno do STJ, né? E artigos 1043 e 1044 do Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, melhor dizendo, 2015. Este último aplicável à esfera penal, por analogia, em face da revogação expressa do artigo 29 da Lei 8.038 de 90. Tema bastante controvertido na doutrina, refere-se ao correto enquadramento das súmulas vinculantes, isto é, se devem ser classificadas como fontes formais imediatas ou diretas, ou como fontes formais imediatas indiretas. O instituto da súmula vinculante foi inserido no sistema jurídico brasileiro pelo artigo 103-A da Constituição da República Federativa do Brasil, regulamentado pela Lei 11.417 de 2006, ao dispor que o STF, abre aspas, poderá, de ofício ou por provocação, mediante requerimento, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após as reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta. Administração pública direta, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. E administração pública indireta, fundações, autarquia, sociedade de economia mista e empresas públicas, tá? Nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Com esta normatização, artigo 103-A, Constituição da República Federativa do Brasil, regulamentado pela Lei 11.417 de 2006, com esta normatização, pretendeu o legislador evitar a divergência de entendimentos entre órgãos do Poder Judiciário ou entre estes, órgãos do Poder Judiciário, e a administração pública, direta ou indireta, em hipóteses nas quais estiver em discussão tema constitucional, já enfrentado e decidido por meio de súmula do Pretório Excelso, ou seja, da Corte Suprema, do STF. Destarte a decisão vinculante do Supremo, cristalizada no verbete sumulado, deverá ser obedecida em caráter congente, caráter obrigatório, né? Tanto pelos tribunais e juízes quanto pelos agentes do Poder Executivo. Caso descumprida a súmula vinculante, a solução para o impasse está previsto no próprio texto constitucional. Exemplo do artigo 103-A, parágrafo 3º, contemplando a reclamação como remédio cabível para garantir a autoridade do enunciado. A reclamação, por isso que eu até falo, nós temos lá no nosso canal falando sobre reclamação, né? Ação autônoma de impugnação. A reclamação, a gente chama de reclamação ou reclamação constitucional, porque a origem histórica veio do STF, né?
Por isso que está aqui dizendo que é um remédio cabível para garantir, artigo 103, traço A, parágrafo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil. Tá? Reclamação importante, vou até botar aqui uma caveirinha e botar aqui IPC, tá? Só para reiterar o que já tem até disponível no nosso canal aí, no nosso estudo em conjunto. Neste contexto, na medida em que se obriga os destinatários, melhor dizendo, mencionados no dispositivo constitucional citado a seguirem o entendimento adotado pelo STF, através da súmula vinculante, para vincular um único pensamento, uma uniformidade, né, e trazer até uma segurança jurídica, parte da doutrina passou a considerar esse tribunal, STF, como fonte material do direito e a súmula vinculante como uma nova fonte formal imediata ou direta, afastando a máxima antivigorante, no sentido de que apenas o texto positivado na legislação poderia ser considerado como tal. Não obstante, existe orientação em sentido totalmente contrário, qual seja que importante pra caramba que eu vou falar agora, tá? Para tudo. Importante. Vamos lá. Apesar de ser uma súmula vinculante, né, tal ordem de enunciado não possui força de lei, devendo ser classificado como fonte formal mediata ou indireta, mesmo porque não provém do Poder Legislativo, apenas retratando a jurisprudência afirmada pela maioria de 2/3 do STF, em que pesem as divergências. Este último entendimento é o dominante na doutrina mais larga, a doutrina majoritária. Entendeu? Então tá. Como eu falei aqui, uma parte minoritária da doutrina entende que o Tribunal STF, entende o STF como fonte material do direito, e a súmula vinculante seria uma nova fonte imediata ou direta, afastando a máxima antivigorante, no sentido de que apenas o texto positivado na legislação poderia ser considerado como tal. Só que, apesar de vinculante, tal ordem de enunciado não procede, porque não possui força de lei, devendo ser classificada como fonte formal mediata ou indireta, mesmo porque não provém do Poder Legislativo, tá? Apenas retrata a jurisprudência firmada pela maioria de 2/3 do STF. Vamos falar agora das fontes de processo penal, fazendo um resumão, tá? Fontes do processo penal, vamos abrir a chave aqui. Fontes materiais ou substanciais ou de produção, é a mesma coisa. E as fontes formais, fonte de revelação, fonte de cognição ou de conhecimento. Então nós temos fonte de processo penal, material e formal, aqui embaixo, tá? Material, União, Estados, se houver delegação por lei complementar. Então, olha só, fonte do processo penal, as fontes materiais, quem é? União e Estados. Então não falou aqui DF e nem falou municípios. Então fonte material é a União e o Estado, só que asterisco, se houver delegação por lei complementar. Delegação por... não, é por lei complementar, tá? Isso que a gente tem que saber. Fonte de processo penal, formais. As formais, ou seja, a fonte de processo penal é gênero, né? E tem como espécies fontes materiais e fontes formais. Já falei sobre as materiais. As fontes formais, que são espécies, elas se dividem em duas subespécies, que é fontes formais imediatas ou diretas, fontes formais mediatas ou indiretas. Quais são as fontes formais imediatas ou diretas? A Constituição da República Federativa do Brasil, legislação federal infraconstitucional, né? Que são a lei do Código Civil, a lei do Código Penal, né? A lei processual, tudo tem número, né? Lei 11.000, a lei de 2015, lei do novo Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, enfim. Tratados, convenções e regras do direito internacional. São as fontes imediatas ou diretas. Constituição Federal, legislação infraconstitucional, tratados, convenções e regras do direito internacional. As fontes formais
mediatas ou indiretas, costumes, princípios gerais do direito, analogia, doutrina, jurisprudência, direito comparado e as súmulas vinculantes. Ok? Por quê? Porque a jurisprudência são decisões reiteradas de tribunais. Súmula vinculante é matéria de direito constitucional, né? E é o entendimento do STF que dissemina para todos os órgãos, né? Tanto o judiciário quanto o executivo, tá? Por isso que ele fez a distinção aqui, jurisprudência, e depois ele botou súmula vinculante, tá? Então, a súmula vinculante é uma fonte formal mediata ou indireta, ok? Ficamos por aqui e, dando continuidade aí, vamos falar sobre, já em outro estudo, princípios processuais constitucionais. Por quê? Porque os princípios estão tudo na Constituição, ok? Um abraço.